Eu tenho falado sobre a volta de Jesus Cristo, os últimos dias. Em Lucas capítulo 21, diz que nos últimos dias, depois você vai ler, haverá sinais no céu. Depois eu vi, o bispo Davi publicou, várias pessoas publicaram 2 bolas de fogo, não foi isso? Quem viu? Está aí nas redes sociais, 2 bolas de fogo. São sinais. Mas isso acontece desde que o mundo é mundo. A Bíblia diz que haverá sinais antes da volta do Senhor Jesus. E nós estamos vendo tantos sinais. Esse massacre da Rússia na Ucrânia, nenhuma pessoa com razoável nível de inteligência admite isto. Está acontecendo. Famílias estão sendo destruídas, vidas, crianças. A reconstrução desse país, da Ucrânia, vai demorar aí 50, 100 anos. Totalmente destruída a nação. Estamos terminando uma pandemia. Estão falando em mais uma onda do Covid. Morreram milhares de pessoas. E nós continuamos. Continuamos como se nada significasse esses sinais. Que os olhos humanos, todos nós estamos vendo. Todos. Diz, a volta do Senhor será como na geração de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que um dia Noé entrou na arca e houve a chuva. E eu tenho dito também que entre os últimos dias e o juízo final vai acontecer o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Nós seremos arrebatados, encontraremos com Ele nos ares e desceremos. Ficaremos um tempo com Ele nos ares. Mas antes da volta do Senhor Jesus e antes do arrebatamento, haverá algo estrondoso na terra. O Espírito Santo vai vir de uma maneira jamais vista. O Espírito Santo será derramado sobre a humanidade. A palavra de Deus fala de 2 momentos que o Espírito Santo veio. Eu queria que você colocasse para mim aí na tela Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, verso 1 e 2, 3 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, o que está escrito aí, irmãos? Todos ficaram o quê? Cheios. Quem quer ser cheio do Espírito? Levanta bem alto as suas mãos, fala, é para mim essa palavra. Diga bem alto, fala, é para mim esta palavra, né? Diz aqui, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo
o Espírito lhe concedia que falasse. Veja o que diz o verso 12. Todos ficaram atônicos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isto quer dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão o quê? Embriagados. Por quê? Quem gosta de gente bêbada aqui, hein? Hã? Quem gosta de bêbado? Levanta a sua mão, né? Uma coisa que bêbado... Eu nunca vi um bêbado cair de bicicleta. Você já viu? Bêbado, quando está bêbado, ele entra na bicicleta e você vai cair, e não cai, né? Mas a pessoa bebe para ficar o quê? Alegre, não é isso? Vou encher a cara para mim ficar o quê? Alegre. Fala para o irmão que está perto de você, fala, e fica um chato de galocha, né? Mas ele bebe para ficar o quê? Alegre. Então eles estavam como bêbados, rindo, tropeçando um no outro. Eles não, eles estão embriagados. Mas veja o verso seguinte, diz assim, ó: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-se nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Verso 15: estes homens não estão embriagados como vistes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Verso 16: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do que, irmãos? Do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Este foi o início da igreja. A igreja, ela só pode ser igreja se o Espírito Santo estiver sendo derramado sobre ela. Ele disse aqui, eles não estão embriagados. Aconteceu um fato que nunca tinha acontecido na humanidade. Deus derramou do Espírito. O início dos últimos dias foi quando a igreja primitiva deixou de ser apenas um grupo de discípulos e passou a ser instituída por Deus como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Eles eram apenas discípulos antes do Espírito descer. Depois que o Espírito desceu, passou a ser mais do que discípulos, passou a ser corpo de Cristo, passou a ser igreja. Porque a essência da igreja é o Espírito Santo. Quando a igreja perde a sua essência, ela deixa de ser. Quando a igreja perde o Espírito Santo, a ênfase do Espírito Santo, ela deixa de ser porta do céu, ela deixa de ser um agente profético, ela deixa de ser voz de Deus e passa a ser uma instituição religiosa apenas. Quem está entendendo, levanta a mão, por favor. Por isso que Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no decurso dos anos. Porque a tendência humana sacerdotal é desviar do foco. E o foco principal da igreja não é o sacerdote, é o Espírito Santo. O foco principal da igreja não é uma ideologia, seja de direita ou de esquerda, é o poder de Deus na igreja através do Espírito Santo. Quando a igreja desvia do seu propósito, ela passa a ser uma instituição religiosa, muito bem respeitada, porque tem bons costumes, mas ela deixa de ser voz de Deus. E o apóstolo Pedro e os 11 disseram: o que aconteceu foi que o profeta Joel profetizou: derramarei do
meu espírito. Este foi o início da igreja. O momento onde o Espírito Santo foi derramado. Nós estamos fechando um ciclo. Esse fechamento vai acontecer quando a igreja for tirada. A Bíblia diz: estará dois juntos, um será tirado e outro vai ficar. Presta bem atenção. Nos dois textos que fala do arrebatamento, no Evangelho, tanto em Lucas como em Mateus, diz: estarão dois juntos. Dois juntos, um será tirado e o outro fica. Isso quer dizer que nem todos serão arrebatados. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala da parábola das 10 virgens, aquela palavra profética, aquele ensino profético, não é para quem ainda não está na igreja, é para quem está na igreja. Diz que 5 tinham azeite, mas não tinha reserva de azeite. Era apenas para viver o dia a dia. Tem cristão que tem combustível para viver a semana. Ele não vive uma vida transbordante do Espírito Santo. Por isso ele não tem novidade de vida. Ele vive no limite. E é muito perigoso viver no limite, porque ele diz: quando o noivo vier, você pode estar sem azeite, eu posso estar sem azeite. E este azeite é este derramar do Espírito Santo. E nós precisamos comprar o azeite. De que maneira nós compramos o azeite? Jesus disse a eles: fiquem em Jerusalém. Isso aconteceu quando eles foram para Jerusalém, no capítulo 1 de Atos. E sereis revestidos do poder do Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. Quem está entendendo, diga aleluia. Qual é o preço? É ficar em Jerusalém. Se eu estiver fora de Jerusalém, se eu não estiver na atitude que eu devo estar em Jerusalém, e por isso os acontecimentos da igreja primitiva é um sinal para nós, para que nós possamos aprender. A Bíblia diz que eles estavam juntos, estavam esperando, estavam em expectativa. Não é por mérito, é por decisão. Deus não está atrás de pessoas boas, Deus está atrás de pessoas que decidem servi-lo. Independente do que eu fiz, independente do que eu sou, a minha decisão é focar meu coração no Espírito de Deus. Eles ficam em Jerusalém. Isaías capítulo 60, põe para mim, por favor. Verso 1, por favor. Diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra. Eis que as trevas cobrem a terra. Isso é uma verdade. A violência, a discriminação, o bullying, a imoralidade, a idolatria, a injustiça, a malandragem, as trevas cobrem a terra. Eu fiquei assustado. Eu sou uma pessoa, eu não tenho preconceito. Vocês me conhecem há muitos anos. Eu não quero saber quem entra aqui, se tem diploma, se tem dinheiro, se é pobre, se é rico, se é de uma família tradicional ou não. Eu faço questão de não saber.
A autoridade não tem como não receber um governador, um presidente, um prefeito. A Bíblia diz que você tem que citá-los. Mas eu faço questão de não saber quem é. Há anos eu tomei uma posição de não ir em eventos que me chamam para falar, ou aniversário. Porque se eu for na casa de uma pessoa que para o mundo é uma pessoa importante, eu terei que ir também na casa de uma pessoa simples. Para mim é a mesma coisa. Tudo é feito do mesmo produto. Sabe qual é o produto? Pó da terra. A Bíblia diz: nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Não tem preconceito com as pessoas. Não tem preconceito com músico. Não tem preconceito com música. Acho que as pessoas devem ouvir coisas boas. Não tem música evangélica, música que não é evangélica. Ouça músicas boas. Tem música boas e música ruins. Músicas que induzem ao sexo, à violência, à idolatria. Isso você tem que detestar. Estou dizendo isso por quê? Porque fizeram um festival em São Paulo. E o que falaram de asneira contra os valores da palavra de Deus? E coincidentemente me mandaram um vídeo de uma cantora, que eu não vou nem dizer o que ela disse, porque é blasfêmia contra o Espírito Santo. As trevas estão cobrindo a terra, a escuridão os povos, as mentes estão obscurecidas. Quando você fala, você que está participando em casa, talvez tenha uma religião diferente da nossa, e você há de concordar comigo, as pessoas não acreditam. Eu estou falando que Jesus vai voltar, mostra os sinais na Bíblia, as pessoas não acreditam. É como na época de quem? De Noé. Mas tem algo diferente acontecendo. E isto eu e você estamos percebendo. Isto eu e você estamos recebendo. Quem foi tocado pelo Espírito de Deus aqui? As pessoas entram e não entendem, mas elas podem sentir se elas tiverem o coração aberto. Concorda comigo? Amém ou não? Eu tenho recebido pessoas para atender. Eu falo para ele: você foi à igreja? Ele falou: não. Então vem à igreja. Mas escuta, eu digo a ele: não estranhe o que vai acontecer. Nós não somos malucos, não. Eu já preparo a pessoa, porque a agenda aqui dos cultos não é feito por mim e nem pelos bispos, é feito pelo Espírito Santo de Deus, né? Haverá um avivamento que vai prevalecer contra as trevas. É a guerra do bem contra o mal, mas já tem um vencedor, e o vencedor é Cristo. Você crê nisso? Olha o que o profeta diz. Veja aqui, a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Todas essas manifestações é a glória de Deus. É um pouco da glória de Deus. Coloca, por favor, Joel capítulo 2, verso 28. E você vai ver a diferença dessa profecia com a profecia que Pedro diz que cumpriu nos dias dele. Capítulo 2, verso 28, diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Em Atos capítulo 2, Pedro disse: Deus derramou do Espírito. Em Joel ele diz: derramarei o meu Espírito. O que aconteceu na igreja primitiva foi apenas um derramar do Espírito. O que vai acontecer agora é a transferência do trono de Deus para a terra. O Espírito de Deus virá em plenitude sobre nós. Você não acredita nisso? Você está pensando que eu estou maluco? Maluco?
pensavam de mim há 35 anos atrás. Quando eu no ginásio Nilson Nelson em Brasília pregava que os estádios seriam cheios de pessoas sedentas de Jesus, que as igrejas seriam cheias, que a igreja evangélica teria vários canais de televisão, que o meio de comunicação estava na mão do diabo, mas seria tirado da mão do diabo, e o meio de comunicação estaria na mão dos evangélicos. Maluco estava eu quando eles viravam para mim e falaram: você está perdendo tempo pregando, quando eu disse que Deus nos daria um canal de televisão. Maluco estava eu quando eu disse que um dia nós subiríamos a rampa do Planalto, profetizando e declarando que o Brasil era do Senhor Jesus, e isso está cumprindo estes dias. Você entende? Maluco estava eu há 40 anos atrás, agora maluco estou eu diante de você, porque eu estou dizendo que o Espírito vai vir sobre a igreja. Quem crê nisso, diga aleluia. Levanta bem alto as suas mãos, põe a mão na sua cabeça e diga: toda obscuridade com relação a essa revelação, sai agora. Eu quero enxergar como a Bíblia diz. Oh irmão, oh irmão, oh irmão, o que vai acontecer vai enlouquecer o inferno. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Em Mateus capítulo 20, deixa esse verso por favor. Em Mateus capítulo 24, verso 14 diz: esse evangelho será pregado a toda criatura, aí será o fim. Como que esse evangelho vai ser pregado? Jesus disse: fique em Jerusalém, para que você seja revestido do poder. Eu gosto da palavra virtude. Diz virtude do Espírito, porque não é só poder, é virtude. Virtude é poder com sabedoria. Virtude é poder com excelência. Virtude é poder com estratégias. E eu quero dizer a você que o maior estrategista da terra é o Espírito Santo. É Ele que tem a mente. O apóstolo Paulo diz que quem conhece a mente de Deus é o Espírito de Deus. Imagina o que é a mente de Deus. Olha essa tecnologia. A tecnologia chegou a um nível que é inacreditável, e daqui 10 anos vai ser algo que nós não podemos nem imaginar. Agora você imagina a mente do Espírito Santo. O que é a mente do Espírito Santo? Se a tecnologia chegou nesse nível, eu vou dizer para você: a mente do Espírito Santo estará na sua mente. Você tem a mente do Espírito, ninguém pode te deter. A criatividade de Deus estará em você. Derramarei o meu Espírito. Por quê? Porque a igreja não pode ser arrebatada do jeito que está. O Espírito vai fazer com que a igreja alcance o padrão que Deus estabeleceu para ela. A noiva, ela será arrebatada sem mancha, sem ruga e sem nada semelhante, em santidade, em excelência, em maturidade. Só o Espírito Santo pode fazer isto. Derramarei o meu Espírito. Nós vamos receber o Espírito. Quem que é o Espírito de Deus? Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito?
Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele diz que o meu cálice transborda. Quem quer sair transbordando do Espírito, diga aleluia. Quem quer transbordar da criatividade da mente do Espírito, diga aleluia. Quem quer transbordar da energia do Espírito, levanta suas duas mãos e diga aleluia. Quem quer transbordar do rio do Espírito, diga aleluia. Então diga bem alto: eu serei cheio, fala alto, cheio do Espírito Santo. Aí é a igreja, aí é a igreja. Oh, meu querido, as trevas cobrem a terra, mas a glória de Deus vem sobre a igreja. A glória de Deus está vindo sobre a igreja. Vou contar um testemunho de um rapaz. Eu e a Rúbia recebemos esse casal jovem essa semana em São Paulo. Vou ser sucinto. Douglas, um garoto, 25 anos, 25, 26. Com 10 anos ele passava na frente da igreja na cidade do interior e via ali a pomba, a mão, e ele olhava para aquilo e pensava, mais uma igreja, né? Porque ele é revoltado, com 10 anos, não tinha condições de sobrevivência, trabalhando já com criança, sem pai, só com a mãe. Mas ele contou que ele não conseguia não passar na porta da fonte da vida. 13, 11, 12, 13 anos, ele entrou dentro da igreja e pediu para trabalhar. O pastor da igreja, da fonte, deu para ele o serviço de limpeza. Então ele trabalhava, ia limpar a igreja, trabalhava em outro lugar e trabalhava na igreja limpando. Uma pessoa, gente boa, um garoto. E eu sei que é gente boa porque vi agora, conheci agora, para estar conosco esse tempo todo. E o pastor gostava do Douglas, levou ele para trabalhar na administração. E paralelamente ele fazia o trabalho de carpinteiro, de marceneiro, né? E ele falou, apóstolo, e eu não era evangélico, estava lá na igreja direto, mas não tinha encontrado Jesus. E eu pensando comigo, falei, mas esse pastor é ruim de serviço, né? Porque trabalhou na igreja, o rapaz, e nada, né? Diz que veio a pandemia, esses anos todos ele na igreja. Ele falou, e não tinha encontrado Jesus, apóstolo. Eu quero te contar essa história para dizer dos sinais que a gente tem que perceber que Deus está vindo com a sua presença. Chegou a pandemia e toda a estrutura da igreja diminuiu o salário de todo mundo, de todos nós. Tinha que diminuir para adequar. E ele tinha casado naquele ano. A esposa dele, garota também, pediu demissão. Na semana que ela pediu a demissão, saiu do emprego, veio a pandemia. 15 dias depois, salário de todo mundo, para adequar a situação. E ele falou, meu Deus. Começou a chorar. Disse que estava dentro da igreja, do salão. Ele falou, Deus, eu não te conheço, eu não sei quem isso é, estou aqui desde 13 anos de idade, esses anos todos eu não encontrei a ti. Aí veio um pensamento na mente dele, eu confio na minha mãe, mas não confio em Deus, porque eu sei, qualquer hora do dia que eu chegar na minha casa com fome, minha mãe vai dar um jeito. Se ela não tiver nada, ela vai fazer o que tem e vai me dar de comer. Eu tenho essa segurança. É isso mais ou menos, né? Que ele falou, né? Isso.
Minha mãe, qualquer hora do dia ou da noite que eu tiver com fome, eu vou lá e ela vai fazer pelo menos um ovo para mim. E eu estou aqui, Deus, reclamando porque o meu salário foi reduzido. Eu não te conheço. Ele disse que ouviu uma voz. Eu vou dizer algo para você. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Quem crê nisso? Como ele era marceneiro também, aquela voz foi a primeira vez que ele ouviu. Como você sabe que um parafuso é bom, Douglas? Eu não sou marceneiro, eu não sabia disso, né? Ele falou: Deus, quando eu aperto ele, se ele não quebrar, porque ele é um bom parafuso. Diz que ouviu a voz dizendo: eu estou te apertando, você será um bom parafuso para mim. Diz que ele caiu no chão e começou a chorar. Começou a pedir perdão a Deus. Falou: Deus, todo esse tempo eu não te conhecia, e agora eu estou duvidando de ti. Aí ele me contou para mim e para a Rúbia, nesses 2 anos de pandemia, a igreja liberou ele para fazer outras coisas. Nunca faltou um serviço de marceneiro. Foi o período que ele ganhou mais dinheiro na vida dele. Eu olhei para aquele rapaz e disse a ele: permaneça nesse caminho, porque Deus está te direcionando no caminho certo, na dependência completa dele. Eu vou dizer algo para você com bastante segurança. Antes do Espírito derramar, antes do Espírito descer, sinais assim vão começar a acontecer na sua vida. Você vai ser direcionado por Deus para Jerusalém, e ali em Jerusalém você vai buscar o Senhor, e línguas de fogo vão descer sobre sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso na tua vida?